Mas sobre os Estados Unidos aí, na tua opinião, o anticristo vai vir de lá? Eu não sei se vem de lá, mas eu digo que vem do Ocidente, que sai daqui do Ocidente, porque o anticristo, eu vejo ele como antítese de tudo o que foi o Messias. Ele faz um reflexo do avesso do Messias. Então, tudo aquilo que o Messias falou, ele fala o contrário. Aquilo que ele fez, ele faz o contrário. Só que é uma imitação também, porque o espelho Ele também imita. copia de uma maneira espelhada, mais ou É um menos, né? espelho, só que o espelho é o avesso, né? Então, o que Jesus disse? Que quando ele vier, né, as pessoas verão ele do Oriente até o Ocidente. Não lembro exatamente as palavras, mas dá o sentido de tu entender que ele sai do Oriente partindo para o Ocidente. Então, eu penso que o anticristo ele vai fazer o contrário. Quando ele vier, ele sai do Ocidente e vai para o Oriente, porque ele vai querer ir lá para assumir o trono, né? Que ele falsamente vai reivindicar para ele. Eu não gosto de colocar os Estados Unidos como um vilão. Eu, inclusive, já fui algumas vezes para lá, porque tem muita gente boa nos Estados Unidos. Se não fosse a parte boa que tem lá, eu costumo dizer que a gente já tinha caído numa escravidão no mundo, né? Só que também a parte mais podre também está lá. Sim. Então, também essa coisa assim da luta do bem e o mal, né? Então, aqui no Brasil não tem uma força do bem tão forte, porque a gente não tem recurso financeiro, a gente não tem poder político, a gente não tem nada, né? Nós, assim, que fazemos essas coisas, né? A gente tem, cada um, como indivíduo, suas coisinhas e só, né? Mas lá eles têm organizações, eles têm rádios, eles têm um monte de coisa, e o oposto também tem, né? Então, lá, como aqui, como em qualquer lugar do mundo, as forças meio que se equilibram de uma certa maneira. E então eu não coloco um país como um culpado, eu coloco pessoas, né? Então, pessoas que estão agindo e usando um país que é muito poderoso, né, para instrumento. Estados Unidos é mais ou menos o centro do mundo, né? Tudo acontece lá. É a grande capital de poder político hoje, né? Porque tu tens um poder religioso muito grande que está hoje o maior poder religioso do mundo é Roma ainda, né? O maior poder religioso do mundo é Roma. O maior poder financeiro hoje está em Londres, mas o maior poder político e, portanto, militar também é os Estados Unidos, é Washington, né? Então, É, e tudo acaba fazendo uma concentração lá, né? A questão da influência, a questão de a indústria cinematográfica, né? A NASA, por exemplo, né? Tudo vem de lá, né? Tudo vem de lá. Então mas tu não, imagina que ele ainda não se que ele já vive entre nós? Tu tem algum palpite, alguma coisa? Porque eu vejo muita gente fazendo aquele bolão do anticristo, sabe? Que há muitos anos aí eu, eu, eu acreditava em algumas pessoas até eu realmente conhecer as escrituras e ver que não é bem assim as coisas. Por exemplo, ah, é, tem é, gente que vai vir me criticar aqui, mas me falam aí que é o Jared Kushner, né? E tem gente que vem no canal que bate o martelo que é ele. E eu fico pensando, nossa, cara, a gente esperando aí o anticristo se manifestar e vem o picolé de chuchu do genro dele ali, né? Qual a tua visão em cima disso aí? eu tenho dois candidatos, mas eu não costumo dizer o nome deles porque é meramente um palpite, né? Então, eu prefiro não dizer quem eu acho que é, porque é só um achismo. Sim. Mas tu Mas acha que eles já estão aí, a gente já conhece ele, na tua opinião? é que já existiram muitos candidatos ao longo da história humana. Só que Sim. a humanidade, ela é que se tu pegar os imperadores romanos, por exemplo, teve o Calígula, era um cara que imagina as atrocidades todas que ele fez Sim. contra os cristãos, né? O próprio César e vários. Nero? Então, todo século tem alguns candidatos.
Só que nenhum até o momento conseguiu implantar o domínio completo, porque não existia os meios para isso, não existia ferramenta para tu implantar um governo mundial. E acho que ainda não existe essa ferramenta de forma completa, porque uma das coisas que precisa, né, que ainda está em construção, são esses super data centers, porque como é que tu vai catalogar todo mundo, controlar cada respiração que o cara faz com esses computadores que tem hoje em dia? Ainda não é possível um controle pleno e absoluto, porque isso demanda muita energia, muita velocidade de processamento. Então, um dos gargalos que existe hoje é a energia, né, para esses superprocessadores. Então, ainda falta algumas coisas, mas não quer dizer que a pessoa não esteja aí. Agora, pode não ser ninguém ainda. Pode ser que não nasceu, pode ser que é daqui a 100 anos, daqui a 200 ou ano que vem. Não sabe. Então, é tudo palpite. Isso aí o pessoal, tem gente que vem para a internet e afirma e defende, é o fulano, e olha porque olha isso, olha aquilo. Tem vários candidatos. O pessoal briga por isso ainda, né? Briga. E o anticristo, no caso, ele vai ter uma grande diferença em relação aos outros anticristos que dominaram, que é ele vai ter a oportunidade de ter um superpoder, de realmente ter como controlar a humanidade, que é uma ferramenta que é internet, né? Internet, eu tenho uma visão em cima disso aqui que eu acho que não sei se tu pensa assim também, mas muita gente que eu conheço aí pensa assim, que a imagem da besta, na verdade, ela já está aí. Eles estão apenas aperfeiçoando, né? Parte dela é a internet, né? A adoração da imagem da besta, eu entendo que falam que terá uma imagem que será adorada, né? Eu penso que será a conexão marca da besta, imagem da besta e o ser humano, né? E a adoração será uma conexão. São alguns personagens, né? O dragão, o falso profeta, o anticristo, e aí essa questão de quem é a primeira besta e a segunda besta. O dragão, ele é o próprio caído encarnado no anticristo. Sim. A primeira besta, ela emerge da terra, do mar. A primeira besta emerge do mar. E ela é uma imagem, né? Ela vem como uma imagem. E a segunda besta, ela dá fôlego à primeira imagem. Então, vamos imaginar, eu não acredito que é exatamente isso que eu vou falar, mas só vou dar um exemplo para as pessoas entenderem algo mais concreto, o que poderia ser, mas que eu acho que não é exatamente isso. Tá? Então, por exemplo, tu imagina o robô, esses humanoides aí, é uma imagem, né? Tu constrói lá um ídolo. Sim. Mas se tu constrói um robozinho, ele não vai fazer nada, ele vai ficar ali parado até que alguma coisa dê fôlego a ele, né? O que daria fôlego a ele hoje? A inteligência artificial. Então, a primeira besta ela é física, nesse exemplo, né, que eu dei aí, e a segunda ela é material. É como se fosse um espírito, né? Como o Espírito Santo ele dá fôlego ao Espírito de Deus é que dá fôlego ao homem, né? Então, a gente é composto de carne, espírito e alma. O espírito é aquilo que dá vida para esse corpo físico. Então, a gente tem lá uma alma, né, conectada a esse corpo através do Espírito de Deus. Então, um robô, né, nesse exemplo que eu dei, ele seria a parte física, e aí aquilo que daria fôlego, né, ou vida para essa máquina seria a inteligência artificial. E essa segunda besta, ela faz, né, com que as pessoas adorem a primeira besta. É dito também, né, que muitos intérpretes falam que a segunda besta é religiosa e a primeira é política. Se vocês voltarem no tempo, vocês vão descobrir aí que inteligências artificiais ou chats já bem antigos, como o Tai e outros, já começaram algo que a gente viu agora bem no comecinho de 2026, que foi a criação de uma religião, a Molbot, se eu não me engano era o nome, né? Multibot, algo assim. Foi criada uma religião pela inteligência artificial. Então, nesse exemplo que eu dei, se encaixaria que a inteligência artificial cria uma religião.
E muitas pessoas já estão dizendo, olha, essa coisa aí parece um deus, estão usando ela como um oráculo, né? Antigamente o pessoal ia lá para o umbigo, né, do mundo na época, que era o oráculo de Delfos, e aí eles pegavam as pitonisas lá e perguntavam, né, coisas, né? Elas entravam em contato supostamente com a divindade, o que elas estavam fazendo era se dopando, né, drogando, e aí quando tu desliga as tuas terminações nervosas é outra coisa que toma conta e fala por ti, né? Enfim, elas faziam aquele contato e aquela resposta que vinha do oráculo era considerada pelos reis e pelo povo em geral como a voz de Deus, né? Que era o inverso de Deus, era o dragão e os que seguem ele. Então, hoje, a inteligência artificial, de uma certa maneira, ela está sendo usada como uma espécie de oráculo. A pessoa vai lá e pergunta de tudo para ela. E não tem problema tu perguntar de uma questão assim, onde é que é o endereço de tal coisa, o que é melhor comprar esse aparelho, aquele, compare aí as configurações. Agora, é diferente de tu fazer uma consulta para aquela inteligência artificial como se ela fosse Deus, né? Sim. Se tu voltar naquele filme, né, que foi inspirado num livro, O Guia do Mochileiro das Galáxias, existe um momento em que eles param de frente para um supercomputador que aquela raça criou, né? E eles perguntam para aquele supercomputador qual é a resposta para a vida, o universo e tudo o mais. Aí aquele supercomputador diz, olha, volta aqui daqui a 7 milhões e 500 mil anos, se eu não me engano é esse prazo que ele pede. Volta daqui a 7 milhões e 500 mil anos. Aí a pessoa, eles voltam 7 milhões e 500 mil anos depois para receber a resposta. E aí ele diz assim, a resposta é 42. E aí o pessoal diz, isso aí foi uma invenção do Adam, né, o escritor, né, do livro, lá, uma invenção, chutou qualquer número, mas não, o 42 ele tem um significado muito especial, inclusive eu explico lá na minha comunidade fechada qual é o significado, porque tudo são símbolos, né, o que move o mundo, como disse Confúcio, são símbolos. Aí ele dá essa resposta em 42, e ele diz, olha, eu sabia que vocês não iam gostar da resposta, teve uma confusão, o pessoal vaiou, mas o problema é que vocês não sabem fazer a pergunta correta. E vocês têm que saber fazer a pergunta para vocês entender a resposta que eu dei. Tá, e como é que a gente vai fazer a pergunta? Bom, então vocês têm que criar um computador mais potente do que eu. Ou seja, a primeira besta diz, vocês têm que criar uma segunda besta. Um computador mais potente do que eu, porque aí esse computador vai explicar para vocês qual é a pergunta. Então eles criam esse computador, né? E depois, naquele momento, eu vou dar um spoiler aqui, pessoal, já dei, né? Mas eu vou dar um spoiler para quem não assistiu o filme, quando assistir já vai entender o que é. Esse supercomputador que eles criam é a Terra. Então ele diz, olha, quando vocês descerem lá e vocês forem vivenciar essa experiência na Terra, né, vocês vão entender a pergunta. Então o que eles estão dizendo ali, programando dentro da mente das pessoas? Que nós tivemos uma vida antes dessa e que nós encarnamos aqui e que a gente está aqui em busca da pergunta, porque a resposta a gente já tem. E aí tem tem algumas interpretações para esse 42, eu explico todas elas, mas uma delas é que o 42 é Deus, que eu não concordo com isso, tá? Mas ali na resposta, numa das interpretações é isso. E aí veja se não encaixa o fato de que a segunda besta emerge da Terra, porque no Guia do Mochileiro da Galáxia é a própria Terra. É a segunda besta, é o supercomputador que eles dizem, inclusive, que se eu não me engano também, mas isso eu não me engano, teria 10 milhões de anos. Por quê? Porque eles estão fazendo uma acepção aos 10 mil anos atrás, né? Quem que nasceu há 10 mil anos atrás? Na segunda música do Raul Seixas. Pois é. Entendeu? Então, o software, então o computador pode até ser a Terra, segundo a interpretação dessa gnose aí, né? Mas o software que gira aqui na Terra é o caído. E que vai dar a iluminação para eles entenderem a pergunta. Entendeu? Entendi. Porque na mente deles, e aí veja o que a gente está criando, se não é
um supercomputador guiado pelo mesmo espírito que é mencionado aí no Guia das Mochileiras das Galáxias de forma super subliminar, né? Se não é a mesma coisa que a gente está criando hoje para obter nem a resposta, mas a pergunta, né? E aí depois a gente pode voltar para o Epstein e aí a gente vai entender o porquê que ele está... Ele fica pedindo para fazer um upgrade, né? Como está acontecendo agora, por exemplo, há muitos anos, quando lá por 2000, se eu não me engano, quando começou o Google, começou a ficar mais popular, todo mundo começou a buscar as coisas no Google, né? E foi na verdade, não foi algo para facilitar para a população, foi algo para alimentar algo muito maior, né? E o ChatGPT, eu vejo que as pessoas estão completamente dependentes hoje. O que tu vê, assim, eu não sou muito eu não gosto, na verdade, de ver conteúdo alienatório, assim, mas tu vê que quando aparecem notícias para ti, eu fico pensando, cara, como as pessoas estão dependentes para tudo, né? E o ChatGPT, basicamente, ele capta todas as tuas informações, ele sabe quem tu é, né? Ele sabe as coisas que tu quer, e ele acaba agindo como se ele fosse um amigo, uma coisa assim, um empregado ou algo que é pronto para te servir, né? É mais ou menos isso, é um upgrade que está sendo dado para algo muito maior, né?